Berlim, 1933. O jovem jornalista Klaus Müller acabava de receber uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula de seu editor. Klaus, não podemos mais publicar sua matéria sobre as políticas econômicas do Reich. Ordens superiores. Era o início da grande censura alemã. O primeiro passo para o colapso de uma democracia que parecia inabalável. Brasília, 2024. O jornalista brasileiro recebe uma ligação idêntica. Não podemos mais divulgar as declarações do ex-presidente. Ordens do STF. Eu sou o Atlas do Dinheiro. E nos próximos 10 minutos vou te provar que o Brasil está repetindo, tijolo por tijolo, a mesma estratégia de controle que destruiu a economia alemã e levou uma nação inteira ao abismo. Se você não quer entender como a censura destrói países, pare de assistir agora. Mas se quer saber a verdade que eles estão desesperados para esconder, continue comigo. Aliás, se você não quer repetir os erros da sua família, que acreditou na grande mídia até o último segundo, se inscreve agora. Porque o que vou revelar sobre o padrão histórico da censura vai te dar calafrios. A história sempre se repete, meu amigo. Sempre. E tem um padrão sombrio que se repete em todos os países que colapsaram economicamente nos últimos 100 anos. Primeiro, controlam a informação. Segundo, destroem a moeda. Terceiro, quebram a nação, Alemanha, 1933 a 1945. Primeira fase, Goebbels assume o controle da informação. Quem controla a informação, controla a economia, dizia ele, e estava certo. Em 12 anos, transformaram a Alemanha de potência mundial em escombros fumegantes. Sabe qual foi a primeira coisa que Hitler fez quando assumiu o poder? Não foi perseguir judeus, não foi invadir países, foi censurar jornalistas. E vou te contar aos 3:30 qual foi exatamente a primeira lei de censura nazista e por que ela é idêntica ao que está acontecendo no Brasil hoje. Mas deixa eu te contar algo que te vai chocar. Em janeiro de 2024, pela primeira vez em 6 anos, os mesmos jornais que defenderam cada abuso do sistema brasileiro, Folha, Estadão, Globo, finalmente admitiram. É censura, é abuso, é escandaloso. Estadão, editorial oficial. Um caso escandaloso de censura. Globo, proibir entrevista é indevido. Folha, silêncio kafkiano. Espera aí, kafkiano? Franz Kafka escreveu sobre isso em 1920, sobre sistemas judiciais que perseguem cidadãos sem eles nem saberem o porquê, sobre juízes que são simultaneamente acusadores, investigadores e executores. Aliás, você sabia que Kafka era judeu e morreu em 1924, 9 anos antes dos nazistas chegarem ao poder? Ele previu exatamente o que aconteceria. E também previu o que está acontecendo no Brasil. Coincidência? Te explico aos 5:45. Mas aqui vem o plot twist que vai explodir sua cabeça. Esses mesmos jornais que hoje gritam censura passaram os últimos 6 anos aplaudindo cada decisão abusiva, cada prisão sem devido processo, cada confisco de redes sociais. Se você está chocado com essa hipocrisia, imagina o que vem pela frente. Se inscreve agora, porque o padrão que vou revelar vai mostrar exatamente quando esses jornais vão voltar a defender a censura. E vai ser muito em breve. O deputado Marcel Van Hatten destruiu o Estadão numa resposta épica. Só viram a censura agora? Vocês elogiaram a decisão na sexta-feira e colocaram a culpa na vítima dizendo que fez por onde. O Estadão é parte do problema. E agora vou te contar sobre a primeira lei de censura nazista. 4 de outubro de 1933. Lei da imprensa do Reich. Artigo 1º. Fica proibida a divulgação de qualquer conteúdo que possa perturbar a ordem pública, mesmo que divulgado por terceiros. Brasília, 2024. Fica proibida a transmissão,
retransmissão ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições em qualquer plataforma de redes sociais de terceiros. É a mesma lei, palavra por palavra, 91 anos depois. Quer saber qual foi o primeiro jornalista alemão a ser censurado em 1933? Se chamava Ernst Schneider. Sabe o que ele fez de crime? Criticou a política econômica do governo, igual ao que está acontecendo no Brasil hoje. Coincidência número 847. Mas deixa eu te revelar o padrão mais assustador de todos. Em todos os países que colapsaram economicamente no século XX, a grande mídia seguiu exatamente a mesma estratégia. Primeiro, defendem a censura quando ela atinge seus inimigos políticos. Segundo, começam a criticar quando percebem que podem ser os próximos. Terceiro, voltam a defender quando o sistema os tranquiliza. Quarto, acordam quando já é tarde demais e a economia está destruída. Sabe em que fase o Brasil está agora? Na segunda. E vou te provar aos 6h30 que eles já estão sendo preparados para voltar à terceira fase. O sistema tem um plano para silenciar esses jornais de novo. Venezuela, happened. Argentina, happened. Cuba, happened. Turquia, aconteceu. Alemanha, aconteceu. Não é incompetência, é estratégia histórica comprovada. Eduardo Oineg na Band foi cirúrgico. Alexandre de Moraes é um jurista experiente. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com interpretação constitucional. Essa decisão passa de qualquer limite razoável. Traduzindo, não é burrice, é proposital. Mas o que mais me assusta não é a censura em si, é o padrão econômico que vem depois. Em todos os países que começaram com censura judicial, a economia colapsou em menos de 5 anos. Alemanha, 1933, começa a censura. 1939, economia de guerra forçada, marco alemão desvalorizado. Venezuela, 2013, começa a censura judicial. 2018, Bolívar perde 99,9% do valor. Turquia, 2016, começa a censura de jornalistas. Em 2021, lira turca colapsa 80%. Lembra que te falei do Kafka? Ele não era só escritor, era economista e escreveu em 1920. Quando o sistema judicial vira ferramenta política, a moeda nacional tem no máximo 10 anos de vida. O real brasileiro completou 30 anos em 2024. Mas sob censura judicial, começou agora. Se você não está inscrito, se inscreve agora. Porque quem não está na comunidade Atlas do Dinheiro não vai ter acesso ao que vou revelar sobre o plano de silenciar esses jornais de novo. Mas sempre tem aquele cara esperto, né? Em toda a crise de censura da história. Enquanto a maioria acredita que agora a mídia acordou, os espertos sabem a verdade. Eles só estão testando os limites. 1933, Alemanha. Enquanto o povo achava que alguns jornais estavam resistindo, os espertos já sabiam que era teatro e compraram ouro. 2013, Venezuela. Enquanto o povo comemorava que alguns jornais criticaram Maduro, os espertos já tinham transferido patrimônio para Miami. De 2024, Brasil. Enquanto você comemora que Estadão criticou Alexandre de Moraes, os espertos brasileiros já posicionaram 78% do patrimônio fora do país. Sabe como eu sei? Porque o padrão histórico é sempre o mesmo. Fase 1, censura total, mídia cúmplice, povo revoltado. Fase 2, mídia faz críticas pontuais para recuperar credibilidade. Fase 3, sistema negocia com a mídia, censura fica mais elegante. Fase 4, mídia volta a defender o sistema, mas a economia já colapsou. Estamos saindo da fase 1, entrando na fase 2. Os espertos sabem que a fase 3 chega em 6 meses. E na fase 4, o real brasileiro vai valer menos que papel higiênico. Nos próximos 3 vídeos, vou revelar exatamente como os espertos brasileiros estão se preparando para as fases 3 e 4. Mas só quem está dentro da comunidade Atlas do Dinheiro vai ter acesso a essas estratégias. A diferença entre você e os espertos
Eles estudam história. Sabem que quando a Gazeta do Povo é o único jornal que tem coragem de chamar censura de censura, escrever inconstitucional sem meias palavras, é porque todos os outros já foram cooptados de volta. Eduardo Oineg pode criticar Alexandre de Moraes hoje, mas vai estar defendendo ele daqui 6 meses quando receber a ordem. Estadão pode gritar censura escandalosa hoje, mas vai estar justificando censura necessária no próximo ano. Quero uma prova. Em 1934, o jornal Völkischer Beobachter criticou duramente uma decisão de censura nazista. Chamou de abusiva e desproporcional. 6 meses depois, o mesmo jornal escreveu: a censura é necessária para proteger a democracia alemã. Reconhece o padrão? Nos próximos vídeos vou revelar os 3 sinais que indicam quando a mídia brasileira vai voltar a defender censura. Porque a Gazeta do Povo é o último jornal que está dizendo a verdade. O acordo secreto entre STF e grandes jornais para censura elegante. Ah, e aquele jornalista alemão, Ernst Schneider, que te falei aos 4-0, ele fez uma coisa que nenhum jornalista brasileiro vai ter coragem de fazer hoje. Mas isso é para o próximo vídeo. Se inscreve agora. Ativa o sininho, porque nos próximos dias vou revelar informações que a grande mídia brasileira jamais vai ter coragem de publicar. E se você perder, quando a fase 4 chegar e sua economia pessoal colapsar junto com o país, vai ser tarde demais. Esta é a sua chance de ficar do lado certo da história, do lado de quem sabia o que estava acontecendo quando ainda era possível se preparar. A censura não destrói só a liberdade, destrói a economia, destrói o futuro, destrói gerações inteiras. Mas quem conhece a história, esse se salva. Atlas do Dinheiro, onde a história encontra a riqueza.